Foi uma operação de venda que eu entrei nesse ponto, stop loss acima dessa máxima e o alvo nessa região. Quer entender exatamente a motivação dessa operação? Continua aqui comigo. Fala trader, beleza? Sérgio Júnior por aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar em detalhes toda a motivação, toda a explicação técnica dessa operação de venda que eu fiz no mercado de Forex, no par GBP-JPY, gráfico de 2 minutos, então foi uma operação de day trade. Vou passar aqui todos os detalhes, o que eu olhei para fazer aí essa entrada nessa operação de venda. Mas antes de começar, já peço aí para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, não esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu subir algum vídeo novo, beleza? Então vamos aqui à explicação dessa operação. Eu listei aqui toda a motivação dessa entrada, o que eu olhei, né? Apesar de ser uma operação no gráfico de 2 minutos, é importante que você saiba que quando eu vou fazer uma operação, eu olho também tempos gráficos acima para ter uma visão mais ampla do cenário atual do mercado. Então não fique preso a um único tempo gráfico. Você pode ter o seu tempo gráfico preferido para fazer as suas operações, mas é importante você ficar de olho em tempos gráficos maiores também, porque você consegue enxergar um cenário mais amplo do que o mercado está fazendo. Então vou começar aqui de cima para baixo, começando no M15. No M15 eu vi que o mercado vinha em tendência de baixa, ó. Aí, lembrando que a entrada na venda foi nesse ponto, mas antes disso o mercado já me mostrava uma tendência de baixa, ó. Movimento de queda, correção, movimento de queda, correção. Então a expectativa era de uma continuação, de um movimento de queda. E a média móvel de 60, mostrando aqui, apontando para baixo, mostrando uma tendência de baixa. Então eu sabia que o mercado estava em tendência de baixa e que ele havia feito ali uma correção. Então a expectativa era uma continuação de um movimento de queda. Eu queria pegar o início desse movimento. Então um gráfico de 15 minutos. No gráfico de 5 minutos, antes da entrada, essa setinha é o ponto onde eu fiz a entrada de venda. Antes disso, eu identifiquei aqui o último movimento de queda e aí a correção, a retração entre 50 a 61 de FIBO. Então eu já tinha visto que, deixa eu puxar aqui ó, o FIBO, ó, tinha visto que o mercado já tinha feito esse último movimento de queda e agora estava corrigindo e próximo da região de 50 a 61. É uma região de interesse que eu gosto de procurar oportunidades de continuação, ou seja, o mercado caiu, corrigiu, expectativa de continuação, quando o mercado vem testar essa região. Nesse caso, ele passou um pouco do 61.8, mas nunca é um ponto exato, nunca é 50, nunca é 61.8 exato. É uma região, às vezes ele trabalha dentro da região, às vezes ele passa um pouco. E aqui, quando ele passou um pouco, ele me começou a mostrar fraqueza. Então ele já havia testado a região de 50, 61 e começou a mostrar fraqueza nessa correção. Então a expectativa era de um movimento de queda próximo aí de acontecer. E aí eu fiquei de olho no gráfico de 2 minutos, que é onde tem todas as outras marcações. Então M15, tendência de baixa confirmada. M5, eu havia identificado aqui a região de 50 a 61, que o mercado já havia testado esse movimento de correção que ele estava fazendo. E aí no gráfico de 2 minutos eu tenho aqui um oco, vou explicar em detalhes cada um deles, mas já vou passar aqui por todos. Ó, eu tenho um oco, depois eu tenho um rompimento da LTA, eu tenho um pivô de baixa, um canal de baixa e região também de 50 a 61.8 de FIBO. Não é essa mesma região que está aqui, é uma outra no M2. Vou mostrar aí para vocês em detalhes. E o gatilho de entrada, o start ali de entrada. Então aqui foram todos os pontos que eu olhei para identificar a região de interesse, né? Porque a gente tem duas coisas. Primeiro, você identificar a região de interesse onde você vai procurar uma oportunidade e quando o preço chegar nessa região, aí você espera por um gatilho de entrada. O gatilho ali é o último estágio, é o start para você abrir sua operação. E aqui, o gatilho que eu tive nessa operação foi o rompimento do filtro, que é algo aí que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu percebi que utilizando esse filtro, o número de operações que eu faço são menores, né, porque o mercado ele tem que romper esse filtro e muitas vezes ele acaba não rompendo. Então o número de entradas diminuiu, mas o nível de acerto aumentou. Então eu faço menos entradas só com um nível de acerto maior. Então nessa operação específica eu usei um gatilho, como gatilho de entrada, o rompimento do filtro, que eu vou explicar em detalhes também. E o alvo foi a próxima região de suporte com uma 1.5x de relação risco-retorno. Ou seja, se eu arrisquei, por exemplo, 1% de stop loss, meu alvo foi de 1,5%. Uma vez e meia, o meu risco foi o meu alvo. Tá? Então vamos lá que eu vou passar aqui então no gráfico de 2 minutos para explicar
em detalhes as outras motivações. Bom, então estou aqui no gráfico de 2 minutos. Esse movimento aqui é aquela correção lá do gráfico de 5 minutos. Aqui é aquela região de 50,61 do gráfico de 5 minutos também, que eu havia comentado. E aí o mercado vinha subindo, subindo, subindo. Chegou aqui, ele fez um padrão de reversão, que é o oco, o ombro, cabeça a ombro. Então ele fez um topo, corrigiu, um topo mais alto, corrigiu, um topo mais baixo e caiu. Então é um padrão chamado de oco, ombro, cabeça, ombro, é um padrão de reversão. Quando ele rompe esse suporte, que é chamado de linha de pescoço, a expectativa é que ele faça pelo menos a mesma amplitude para baixo, pegar o topo da cabeça até o suporte, que é a linha de pescoço, jogar para baixo a partir do rompimento. A expectativa é que ele caia pelo menos esse mesmo tanto, essa mesma amplitude. E foi exatamente o que ele fez aqui. Ele caiu aí até um pouco mais. Então, o primeiro sinal ali, indício de que o mercado provavelmente iria cair, foi esse oco. O segundo ponto é o quê? Quando o mercado vinha subindo, eu joguei uma LTA aqui acompanhando o preço, uma linha de tendência de alta. Enquanto o mercado está trabalhando acima dela, eu não penso em venda, eu vou esperar o mercado romper ela. E foi justamente o que o mercado fez neste ponto. Ele bateu aqui na linha, respeitou, tentou continuar subindo, voltou a testar a linha e rompeu ela. Então eu tive aqui um rompimento logo depois do oco, né? O mercado fez o oco aqui. Logo após o oco, eu tive o rompimento da LTA. Também me mostra aí uma possível reversão de movimento. Um movimento que é de alta, provavelmente vai virar um movimento de baixa. Então, rompimento aqui da LTA. Terceiro ponto, pivô de baixa. Deixou esse topo, corrigiu, tentou continuar, deixou um topo abaixo do topo anterior e rompeu o fundo anterior. Então, é um pivô de baixa, um padrão aí de queda. O mercado ele deixa um topo, cai, deixa um segundo topo mais baixo e rompe o fundo anterior. Então, um pivô de baixa aqui também. E aí, como ele deixou esse primeiro topo mais alto e esse segundo mais baixo, a partir deles eu consigo puxar uma linha aqui, uma LTB, e colocar uma linha paralela aqui, formando um canal de baixo. Então a expectativa é que o mercado vá trabalhando dentro desse canal, que ele bata na resistência, caia, bata no suporte, suba, enfim, trabalha aqui dentro desse canal de baixo. Então eu já tinha, né, apagando aqui, ó, antes da entrada, deixa eu apagar aqui para ficar mais didático, ó. Antes da entrada eu tinha esse movimento aqui, o mercado primeiro topo, segundo topo, então eu já tinha essa linha, essa LTB, então a expectativa é o quê? Que o mercado chegue na região da linha, respeite ela e volte a cair. Então é uma região de resistência. Então aqui eu já tinha o oco, que aconteceu, o ombro, cabeça, ombro, já tive o rompimento da LTA e já tive o pivô de baixa. Aí o mercado chegou nessa região, vou ficar de olho em expectativa de venda. E também aqui pegando esse último movimento de queda, o que fez o rompimento da LTA, puxar Fibonacci, região entre 50 a 61 aqui também. Assim como aqui no gráfico lá de 5 minutos, que o mercado veio testar 50 a 61 de Fibo e passou um pouco, aqui também passou, coincidiu mais com a LTB do canal de baixa, mas não tem problema, como eu falei, é uma região, nunca vai ser exato, né? O mercado a gente nunca pode trabalhar com um ponto, uma cotação exata, são regiões, às vezes vai um pouco mais, às vezes vai um pouco menos e às vezes vai exatamente no ponto que você marcou, né? Como por exemplo aqui, essa LTB. Desta vez aqui, o mercado bateu exatamente na linha e caiu. Às vezes vai parar um pouco antes e cair, e às vezes vai passar um pouco e cair, como aconteceu aqui. Passou um pouco a linha e caiu, passou um pouco a linha e caiu. Então, é uma zona e nunca um ponto exato, um ponto fixo. Então, o mercado ele testou a LTB do canal de baixa, já havia feito o oco, já havia feito o rompimento da LTB e já havia feito o pivô de baixa. Já tenho aí os pontos para identificar que aqui é uma região bem interessante para procurar venda. Só me falta um gatilho. E o gatilho foi justamente essa LTA menorzinha aqui. É uma linha de tendência, assim como essa daqui, mas uma linha de tendência normal. A gente utiliza em movimentos maiores, como foi nesse exemplo aqui, né, para pegar movimentações maiores. O filtro é nada mais nada menos do que uma linha de tendência também, só que menor, em um movimento menorzinho, que é só esperar o rompimento dela para ser o gatilho de entrada. Ou seja, às vezes eu marco aqui, vamos imaginar porque que eu uso aqui essa linha de filtro. Às vezes acontece de eu tá de olho numa venda, como era aqui, colocar a linha de filtro, que é uma LTA menorzinha aqui,
e esperar o rompimento dela. E às vezes o que acontece? O mercado bate nela, respeita, sobe, bate nela, respeita, sobe, bate nela, respeita, e vai embora. E não acaba não rompendo, acaba saindo da região de interesse aqui, onde eu estava de olho. E aí eu descarto, eu não faço essa entrada. Mas nesse caso não, nesse caso funcionou o filtro, eu esperei o rompimento, vou dar um zoom aqui para ficar bem visível. Eu espero o mercado fechar uma vela abaixo da linha de filtro. Aqui ó, pegando esse primeiro fundo aqui embaixo, esse fundo aqui, esse segundo fundo, puxo a linha de tendência e espero fechar uma vela abaixo, depois do mercado testar a região de interesse e respeitar, que foi o que aconteceu aqui. Ele bateu na linha, no canal de baixo, respeitou, começou a querer cair, fiquei esperando o rompimento. Essa vela aqui fechou abaixo da linha, ó, fechamento aqui. Ao invés de eu entrar, é uma opção um pouco mais agressiva, entrar no início da próxima vela, que seria uma entrada de venda aqui. Eu achei melhor, como foi uma vela com pavio superior aqui, pavio inferior, essa vela aqui com pavio inferior, mostrando que teve entrada de compradores aqui, eu achei mais seguro colocar uma ordem pendente de venda abaixo da mínima. Então, quando eu coloquei a ordem pendente, ainda não existia essa vela. Vou tirar aqui, ó. Estava exatamente assim o mercado quando eu abri a operação. Então, como eu falei, um pouco mais agressivo é entrar logo. Essa vela fechou abaixo aqui da linha de filtro. Mais agressivo seria eu entrar com a venda aqui, mas eu quis ser mais conservador e coloquei a venda abaixo, um pouco abaixo, uma ordem pendente um pouco abaixo da vela que fechou abaixo aqui do filtro. Então, para startar essa operação, a próxima vela teria que abrir e cair. Se caso ela fosse uma vela compradora, vamos imaginar que ela abra e suba, eu não iria entrar na operação, a operação ia ficar pendente aqui parada e ia acabar não sendo startada, mas foi o que aconteceu, foi que o mercado fez um movimento de queda e abriu a operação de venda exatamente nesse ponto, um pouco abaixo aqui da mínima. Stop loss coloquei acima desse topo, era esse meu topo como referência, coloquei um pouco acima, considerando o spread. Então, operação de venda, você sempre precisa adicionar o spread, ou seja, se o stop loss, se o spread é 10 pontos e você quer pôr um spread de 10, então você tem que colocar os 10. Se o spread é 10 pontos e você quer colocar um stop loss de 10, você tem que somar o spread mais os 10, então 20. Então, sempre em operações de venda, adicione o spread na conta. Então, aqui estava em média 20, eu coloquei uns 40. Então, eu adicionei os 20 de spread, aqui mais ou menos era 20, 22 e estava oscilando, mais 20, deu uns 40, 42 aproximadamente, mais ou menos nesse ponto. Então, aqui foi meu stop loss, nessa região. E o alvo eu joguei lá embaixo com base na próxima região de suporte, que eu identifiquei através desses dois fundos. O mercado deixou um fundo aqui e subiu, um segundo fundo quase na mesma região e subiu. Então eu tenho aqui uma região, pegando os dois fundos, eu tenho uma região de suporte, identificada aqui por essas duas linhas. Coloquei meu alvo neste ponto, né, em cima aqui do suporte, onde o mercado poderia bater, respeitar e voltar a subir. Então ele fechou exatamente aqui e depois subiu. Então, dando aí 1.5 de alvo em relação ao risco. Então fica aí a operação que eu fiz no GBP-JPY, toda a parte aí técnica, toda a motivação técnica aqui, ó, lembrando aqui da listinha. Então é sempre importante você ter uma sequência, né? O mercado ele é interessante que ele vai nos contando uma história, né? Ele é como se fosse um livro que você vai lendo e entendendo o que está acontecendo. Aqui então ele foi contando uma historinha. Ele vinha numa correção, chegou numa região de 50,61 daquele movimento de queda lá do gráfico de 5 minutos. No 15 minutos o mercado já me mostrava uma tendência de queda com a média móvel apontando para baixo. Então eu tenho todo um histórico, uma história. Padrão de reversão, que é o oco, rompimento da linha de tendência onde o mercado vinha fazendo a correção, parou de respeitar quando fez o rompimento. Pivô de baixa, região de 50,61 desse movimento de queda que rompeu a LTA, LTB aqui mostrando aqui um canal de baixa. Então tem toda aí uma história, com todo um passo a passo que você vai lendo, vai identificando, o mercado vai te dando sinais de que provavelmente, né, a probabilidade maior, ele nos mostra ali o próximo movimento, a probabilidade maior daquele próximo movimento acontecer. Claro que nem sempre vai funcionar, às vezes vai tomar stop loss, por isso mesmo a importância de usar stop loss. Aqui se tivesse dado errado, o mercado tivesse, ao invés de cair até lá a região do alvo, tivesse subido, eu ia fechar no meu stop loss aqui, o risco já estava programado, já estava certo, eu já sabia quanto eu estava disposto a arriscar, tudo bem, tranquilo, vai acontecer, nem sempre vai acertar, né? Mas a gente tende
através da análise técnica, análise gráfica, a gente tende a acertar mais do que errar. Não? Então entrar a favor, né, está a favor ali da probabilidade maior de determinado movimento acontecer. Quando você identifica qual que é a maior probabilidade do próximo movimento, você entra a favor e tende a acertar mais do que errar. E é dessa forma aí que a gente consegue ser lucrativo, ser consistente, operando com stop loss, utilizando análise técnica e análise gráfica. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, que ele possa aí ajudar, ter ajudado você a adquirir mais conhecimento sobre o mercado financeiro, que ele te ajude aí nas suas operações. Se gostou e acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar aí novos conteúdos, beleza? Um forte abraço e vejo você num próximo vídeo. Valeu!